Você provavelmente já leu na Bíblia Sagrada que Jesus, o Filho de Deus, apresentou evidências claras de sua divindade. Ele curou os doentes, fez os surdos ouvirem, os coxos andarem e até ressuscitou os mortos diante dos olhos incrédulos. No entanto, apesar desses milagres extraordinários, a maioria do povo judeu hesitou em reconhecer Jesus como o Messias. Para compreender o motivo disso, é necessário que nos transportemos para o contexto histórico da época, onde o povo judeu estava sob a pesada opressão romana. Jesus desafiou as expectativas daquele período, pois não se alinhava com a visão convencional de um líder messiânico que libertaria Israel da opressão terrena. Sua mensagem ia além das expectativas físicas e materiais, focando na regeneração espiritual dos corações. Hoje, ao explorarmos esse tema crucial, somos convidados a refletir sobre as evidências apresentadas por Jesus e a buscar uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados pelo povo judeu naquele tempo. Assim, você entenderá por que o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias. Um dos principais motivos para a rejeição de Jesus foi uma confusão ou mal-entendido relacionado às profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Muitos judeus da época mantinham expectativas equivocadas, confundindo os eventos que se cumpririam na primeira vinda de Jesus com aqueles reservados para sua segunda vinda gloriosa. Na época, a opressão romana estava presente em todos os aspectos da vida cotidiana. Desde a governança política até questões econômicas, os judeus viviam sob a autoridade de um poder estrangeiro que limitava sua autonomia e restringia sua capacidade de adorar a Deus de acordo com as tradições e ensinamentos sagrados. Essa opressão impunha tributos, limitava liberdades e gerava um forte desejo de libertação e redenção. Com isso, alimentava-se a esperança de que o Messias seria um líder terreno, capaz de libertar Israel da opressão com um exército poderoso. No entanto, Jesus veio para inaugurar um reino espiritual, trazendo bênçãos que transcendiam as fronteiras físicas. As profecias cumpridas em sua primeira vinda, como o caráter messiânico descrito em Isaías 11 e o local de seu nascimento mencionado em Miqueias 5:2, foram reconhecidas. No entanto, muitas outras profecias foram mal interpretadas ou ainda não haviam se cumprido, o que levou os judeus a duvidarem de Jesus. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, descreve de forma vívida o caráter messiânico que o ungido de Deus apresentaria. No versículo 1 do capítulo 11, lemos: "Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo." Aqui, Jessé é o pai de Davi. E o ramo, ou renovo, aponta para Jesus como descendente da linhagem de Davi, cumprindo a profecia de que o Messias viria dessa ascendência. Isaías continua no versículo 2, descrevendo o Espírito do Senhor que repousaria sobre o Messias. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de força, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essas características revelam não apenas a unção especial do Messias, mas também os atributos que ele traria consigo: sabedoria, entendimento, conselho, força, conhecimento e reverência a Deus. A descrição do caráter messiânico de Jesus, portanto, enfatiza sua natureza divina e sua missão de transformação espiritual. No versículo 3 de Isaías 11, encontramos a profecia que diz: "Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá conforme o ouvir dos seus ouvidos." Aqui, a profecia destaca a justiça e a retidão do Messias, indicando que ele não julgará com base nas aparências, mas em perfeita sabedoria divina. Já em Miqueias 5:2, como mencionado anteriormente, um tesouro divino revela detalhes específicos sobre o local de nascimento do Messias. Nesse versículo, Miqueias, inspirado pelo Espírito Santo, proclama: "E tu, Belém Éfrata, pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade."
Belém, uma cidade modesta e muitas vezes subestimada, é apontada nas Escrituras como o local onde o Rei dos Reis, o Messias prometido, nasceria. Sabendo disso, é essencial diferenciar as profecias que já se cumpriram daquelas que estão reservadas para a segunda vinda de Jesus. A regeneração espiritual e a restauração do reino a Israel são aspectos que se concretizarão durante a segunda vinda. Vemos um exemplo disso na promessa de paz em Isaías 2:4, que será plenamente realizada quando Jesus retornar em glória. O profeta Isaías proclama: Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. De suas espadas farão arados e de suas lanças, foices. Não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Que promessa maravilhosa! Essas palavras revelam a visão do reinado messiânico, no qual o príncipe da paz julgará as nações, pondo fim aos conflitos e estabelecendo um reino de paz inabalável. A transformação das armas de guerra em instrumentos de cultivo simboliza a cessação das hostilidades e o surgimento de uma era onde a paz prevalecerá sobre as disputas humanas. Além desse mal-entendido, há outros fatores que precisamos compreender para entender por que o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias. Jesus, com sua coragem divina, proclamou verdades que desafiaram as crenças estabelecidas da época. Ele não apenas curou os enfermos e ressuscitou os mortos, mas também ousou afirmar sua divindade. Em João 8:58 ele declarou: Antes que Abraão existisse, eu sou. Essas palavras ressoaram como trovões nos corações dos líderes religiosos, pois eu sou é o nome divino em hebraico associado ao Deus Todo-Poderoso. Ao se proclamar como tal, Jesus foi visto por alguns como blasfemador, desafiando as crenças profundamente enraizadas pelos líderes religiosos judeus. Imaginem a tensão no ar naquele momento. Os líderes religiosos não podiam aceitar que Deus estivesse diante deles em forma humana. Essa compreensão desafiava séculos de tradição e estudo das Escrituras. Em vez de abraçar a revelação divina, muitos optaram por resistir, pois o desconhecido muitas vezes assusta mais do que ilumina. Por isso, ao afirmar sua divindade, Jesus se tornou uma pedra de tropeço para alguns. Imagine o cenário: tradições antigas, leis cerimoniais e interpretações rígidas que moldaram a vida religiosa dos judeus. Jesus, com sua sabedoria divina, questionou essas práticas ultrapassadas, revelando um entendimento mais profundo do reino de Deus. Um exemplo marcante disso é encontrado em Mateus 15, quando alguns fariseus questionaram Jesus sobre a observância das tradições de lavagem cerimonial. Com zelo pelas tradições humanas, os fariseus indagaram a Jesus por que seus discípulos não seguiam a prática de lavar as mãos antes das refeições, uma tradição que não tinha origem nas leis divinas, mas nas práticas estabelecidas pelos líderes religiosos da época. Em vez de focar nas práticas externas, Jesus provocou uma reflexão mais profunda, ressaltando a importância de manter um coração puro diante de Deus. Em sua resposta, ele nos leva a refletir sobre o verdadeiro significado da pureza, destacando que a verdadeira contaminação não está nos alimentos que ingerimos, mas nas palavras e ações que emanam do coração. Jesus nos lembra de que não são as tradições exteriores que nos aproximam de Deus, mas a pureza interna do nosso ser. Além disso, o Mestre desafiou as interpretações rígidas do sábado em várias ocasiões. Ele curou no sábado, demonstrando que o amor e a compaixão não se limitam a regras rigorosas. Em um contexto onde as normas sobre o sábado eram seguidas de forma estrita, Jesus, em sua sabedoria divina, nos deixou um exemplo marcante registrado nos Evangelhos. Em Mateus 12, encontramos uma situação interessante. Num sábado, enquanto caminhava com seus discípulos, eles sentiram fome e, para saciar a necessidade, começaram a colher espigas de trigo. Os fariseus, com seu legalismo rígido, imediatamente criticaram essa ação, acusando Jesus e seus seguidores de violar a santidade do sábado. A resposta de Jesus foi uma revelação profunda sobre o verdadeiro significado do sábado.
Ele relembrou a história de Davi, que em uma situação de necessidade, ousou comer os pães da proposição no templo. Com isso, Jesus ensina que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ele estava desafiando a visão limitada dos líderes religiosos da época, mostrando que o sábado não se resumia a rituais e regras, mas a um tempo de compaixão, amor e cuidado pelos necessitados. Jesus ensina que o sábado é um presente de Deus, destinado à nossa restauração, para que possamos experimentar descanso e renovação em sua presença. Além de tudo isso, não podemos esquecer das palavras revolucionárias proferidas por Jesus. Ele nos exortou a amar nossos inimigos, algo que contrariava totalmente o senso comum da época. Ele também nos incentivou a orar por aqueles que nos perseguem, mostrando que o reino de Deus se baseia no amor e não na retaliação. Aqui, é importante refletirmos sobre o endurecimento dos corações, uma realidade que afetou muitos naqueles tempos. É doloroso reconhecer que, apesar das evidências esmagadoras e dos milagres realizados, muitos corações ainda estavam fechados para a verdade. Um exemplo comovente dessa realidade é a ressurreição de Lázaro, um amigo querido de Jesus. Lázaro adoeceu, e embora a notícia tenha sido enviada a Jesus, ele permaneceu no mesmo lugar por 2 dias. Quando chegou a Betânia, Jesus encontrou Marta, irmã de Lázaro, que expressou sua fé mesmo diante da morte de seu irmão. Contudo, quando Jesus viu o pranto de Maria e dos que estavam com ela, ele ficou profundamente movido em seu espírito e, cheio de compaixão, chorou. Ao se aproximar do túmulo de Lázaro, Jesus ordenou que a pedra fosse removida, mas Marta, preocupada com o cheiro após 4 dias de morte, hesitou. Então Jesus proferiu palavras que ecoam até hoje. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Em um momento que transcende a compreensão humana, Jesus clamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. Para a surpresa e alegria de todos, o homem que estivera morto saiu do túmulo, ainda envolto em suas mortalhas. Esta história não é apenas um testemunho do poder miraculoso de Jesus sobre a morte física, mas também uma lição profunda sobre sua capacidade de trazer vida às áreas de nossas vidas que parecem perdidas. Em vez de uma alegria generalizada, testemunhamos uma reação confusa por parte do povo judeu. Embora alguns tenham se maravilhado com o poder divino que acabaram de presenciar, outros, em vez de se renderem à evidência inquestionável, optaram por relatar aos fariseus o que Jesus havia feito. É triste perceber que, mesmo diante de um milagre tão extraordinário, alguns corações permaneceram endurecidos. Em vez de se maravilharem e se renderem à obra divina, escolheram resistir à verdade. Esse é um momento crucial para refletirmos sobre a fragilidade dos nossos próprios corações. Chegamos então a um ponto importante da reflexão sobre a rejeição de Jesus como o Messias pelo povo judeu. Neste ponto, vemos Jesus como a pedra de tropeço para muitos naquela época. Podemos sentir o peso dessa expressão, mas é essencial compreender que essa pedra, rejeitada por alguns, tornou-se a pedra angular da fé cristã. As Escrituras nos falam sobre essa dinâmica única, onde a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a base fundamental da nossa fé. É fundamental entendermos que a rejeição de Jesus não foi em vão, mas fazia parte de um plano divino maior. A rejeição dos líderes judeus permitiu que os gentios, como nós, fossem incluídos no plano redentor de Deus. Foi por meio dessa rejeição que a porta se abriu para que nós, que não pertencíamos originalmente ao povo da aliança, pudéssemos ser acolhidos na família de Deus. Assim, Jesus não se tornou apenas uma pedra de tropeço para alguns judeus daquela época, mas também abriu uma porta de esperança para todos nós. Podemos ver como Deus, em sua soberania, transformou a rejeição humana em um caminho para a salvação universal. Diante das Escrituras e da história bíblica, percebemos que Deus, em sua misericórdia, ainda tem um plano especial para o povo de Israel. Como Paulo expressou em Romanos 10:1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Compartilhamos esse mesmo anseio em nossos corações, desejando a salvação de Israel.
Esse anseio não é apenas um pedido, mas uma expressão profunda de amor e compaixão, alinhada com o coração de Deus. Ao orarmos pelos judeus, devemos fazê-lo com compreensão e discernimento espiritual. Precisamos reconhecer o zelo, a busca e a devoção que muitos deles têm por Deus, mesmo que isso aconteça de maneiras que nem sempre compreendemos completamente. Que nossas orações sejam marcadas pela compaixão e pela esperança, buscando a revelação da verdade de Jesus como o Messias prometido. É essencial compreender que na primeira vinda de Jesus, ele inaugurou o reino de Deus, trazendo salvação espiritual, reconciliação e a oportunidade de participarmos de seu reino celestial. No entanto, muitas profecias sobre o Messias, relacionadas a aspectos terrenos e físicos, ainda aguardam seu cumprimento final. Ao examinarmos as profecias do Antigo Testamento, encontramos promessas como a restauração do reino a Israel, a purificação do mundo do mal, o reinado do Messias com uma vara de ferro e o estabelecimento da paz universal. Esses eventos grandiosos estão intrinsecamente ligados à segunda vinda de Jesus, quando ele retornará em poder e glória para estabelecer seu reinado milenar. As profecias que falam sobre a regeneração espiritual de Israel encontrarão sua consumação, pois o próprio Messias reinará em seus corações. Enquanto aguardamos o cumprimento desses eventos proféticos, mantemos a esperança e a expectativa. Nossa fé se baseia na certeza de que, assim como as promessas realizadas na primeira vinda de Jesus se concretizaram, aquelas relacionadas à sua segunda vinda também serão cumpridas em sua totalidade. Que essa compreensão nos encha de alegria e expectativa, pois aguardamos o glorioso retorno do nosso Salvador, que reinará e cumprirá todas as promessas de Deus. Em nome de Jesus, que é fiel e verdadeiro, elevamos nossa adoração e confiança. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e clique em um dos 2 vídeos que aparecerão para continuar assistindo. Abraços e fiquem com Deus.